Olá, tudo bem? Hoje é a nossa revisão, oitavo ano. Nós estudamos quatro capítulos: o Iluminismo, as revoluções inglesas, a Revolução Francesa e a volta do regime centralizado. Bem, o que vocês devem estudar? Bem, primeiro questionário que eu passei para vocês, né? Vocês podem fazer o questionário, estudar por ali, vocês vão tirar algumas dúvidas, mas também peguem também o livro, né? O nosso livro aqui, ó, nosso livro aqui, né? Com saudade de trabalhar nosso livro, a gente corrigir, e saudade de vocês também. Bem, da página 12, vai da página 12 mais ou menos até a página 65. Tá? Então, o que trata o iluminismo? O iluminismo é assim, uma ideia, né? Uma ideia de que passou da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média, as pessoas não acreditavam muito na ciência, não tinha essa ideia de médico, cientista. As pessoas tinham muita fé em Deus. Então, tudo era explicado pela fé, tudo Deus explicava. Né? Mas, assim, chegou um período que as pessoas começaram a pensar diferente. Então, vão aparecer pessoas que elas começam a querer explicações, né? Um pouco da filosofia, né? Quais os tipos de explicações, o porquê das coisas. Né? Então, no século XVIII, também ficou conhecido como século das luzes. Por quê? Porque nesse período as pessoas começaram a observar as coisas, observar as mudanças da natureza, e eles queriam explicações. E aí vão surgir alguns precursores do iluminismo. Até então, as pessoas existia uma inquietação em relação como eram as ações do governo, como eram as questões da saúde, como eram as questões da educação. Então, como a maioria das pessoas que tinham poder aquisitivo que tinham direitos, né, que tinham acesso a esses bens, não tinham muitas explicações para as pessoas mais pobres. Mas aí vão surgir duas pessoas importantes que são chamados de precursores do iluminismo. Um foi John Locke. John Locke era um filósofo, né, que ele se destacou principalmente por questionar a autoridade dos monarcas. Então, o que ele dizia? Ele dizia assim, poxa, por que o rei tem tanto poder? Por que o rei diz que tem essa autoridade? Porque, segundo os reis, né, segundo a Igreja Católica, a autoridade era dada por Deus. Então ele começou a questionar isso, ele começou a se perguntar por que isso. E aí ele começa a elaborar algumas bases, né, que são chamadas bases do liberalismo político. Né? Ele vai tentando propor a limitação do poder do rei. Claro que os reis não aceitavam muito bem essa ideia. Aí surge uma outra pessoa também, chamada René Descartes, que era um filósofo, matemático, né, um estudioso, e ele defendia a observação e a experimentação como fontes para o conhecimento científico. Então, o que é isso? Como é que era? Para você provar que é ciência, você tinha que fazer uma observação e tinha que fazer uma experiência. Bem, naquela época, fazer experiência era uma coisa impossível. A Igreja Católica não aceitava muito isso. Imagine só, morreu uma pessoa, eu quero saber por que aquela pessoa morreu. Aí você tem que pegar o cadáver, abrir, ver a causa das mortes. Naquela época não se podia mexer nas pessoas mortas, porque era assim, um sacrilégio, um absurdo. Então Descartes, ele escreveu vários livros, né? E uma das frases mais importantes que Descartes fala é o seguinte, abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas. Descartes, ao falar isso, ao mostrar sua crença na dúvida e no questionamento dos pontos de partida para compreender a verdade, então ele mostrava sempre a dúvida. Né? Os filósofos estão sempre em dúvida, eles questionam muito a situação. Por meio da razão e do raciocínio, o método matemático era mais fácil para chegar ao conhecimento seguro. Então, inclusive Descartes, ele é o pai, né, o autor do plano cartesiano da matemática, que a matemática ela é usada para ensinar e para provar uma série de teorias, né, que a gente conhece até hoje. Bem, eles pensavam dessa forma, né? Eles pensavam com uma sociedade moderna, mais progressista, mais humana, mais dividida, com menos poder centralizado em cima do rei. Claro, eles eram críticos à Igreja Católica, eles eram críticos à economia, eles davam importância à educação. Para eles, a educação tinha que ser universal,
laica, gratuita, sem a intervenção da Igreja Católica. No segundo capítulo, né, do nosso livro, começa aqui na página 24, que a gente vai trabalhar? O que nós trabalhamos? As revoluções inglesas. Então, duas revoluções de suma importância. Aconteceu na Inglaterra no século XVII. Revolução Puritana, né? Um grupo de pessoas protestantes, né, contra o modelo desse regime absolutista. Eles queriam modernizar a Inglaterra. Então a Inglaterra vivia ainda numa situação muito difícil. E com isso, poucas pessoas tinham acesso aos bens, às riquezas, né? Era muito centralizado em cima da monarquia. E aí os puritanos fazem uma revolução e conseguem eleger Oliver Cromwell como um primeiro-ministro. E aí eles instauram, assim, uma chamada República Puritana. Uma das medidas importantes, né, que Oliver Cromwell fez é chamado de o Ato da Navegação. O que é isso? O Ato da Navegação era que qualquer mercadoria que tivesse que entrar na Inglaterra ou sair da Inglaterra dos portos teriam que ser transportados por navios ingleses. Com isso, aumentou muito a riqueza da Inglaterra. Então a Inglaterra se fortaleceu, né? A gente vai chegar no século XVIII, a Inglaterra vai fazer a primeira revolução industrial, justamente porque a Inglaterra tinha muito recurso. E aí, a segunda revolução que o texto trata, que o livro nos ensina aqui, é a Revolução Gloriosa. Algumas pessoas tentaram retornar ao sistema da monarquia absolutista. E aí vai ter um ator importante nessa situação, que o rei foi Jaime II. Ele tenta voltar, tenta dar um golpe, trazer de novo aquela monarquia absolutista, mas os ingleses não estavam satisfeitos, já estavam acostumados a viver uma monarquia republicana, né? Um modelo que você tem o rei, né? Você tem o rei como o chefe do país e tem o chefe de Estado, né? E você tem o primeiro-ministro sendo o chefe de governo. Tá? Então, assim, até hoje na Inglaterra funciona assim. A rainha da Inglaterra é ouvida, ela é respeitada, mas as decisões políticas são tomadas pelo primeiro-ministro e pelo parlamento. É o parlamento onde ficam os deputados da Câmara Alta e da Câmara Baixa. Com isso, a Inglaterra se fortaleceu financeiramente e aí eles vão organizar o quê? Uma revolução industrial. No século XVIII você vai ter uma mudança na economia. As pessoas faziam as roupas, os móveis, tudo de forma manual. E aí eles começam a criar as máquinas. Tem duas coisas que foram importantes para a Inglaterra começar essa revolução. Bem, a Inglaterra tinha muito carvão mineral, várias minas de carvão, uma reserva muito grande, e também tinha muito dinheiro para financiar as invenções. Então, claro, eles inventaram várias coisas, inventaram as máquinas, a primeira máquina a vapor, depois fizeram as locomotivas, as primeiras estradas de ferro, o barco a vapor, né, entre outras coisas que os ingleses avançaram. E com isso, criou na Inglaterra uma ideia, né, de evolução, de transformação, de progresso. Os ingleses começam a ter destaque mundial e se tornar uma hegemonia mundial. Né? Tiveram destaque na área de transporte, né, na área ambiental, na indústria têxtil, né, na produção de roupas. Isso fez com que a Inglaterra se tornasse uma potência. Né? Aí tinha um problema na Inglaterra, que aí foram criados, com essa ideia da Revolução Industrial, criou-se duas classes. A classe dos proletariados e a classe da burguesia. Quem eram os burgueses? Aqueles que eram donos das fábricas, aqueles que tinham um certo poder, tinham recursos, tinham as ferramentas. Então, com isso, eles começaram a montar as fábricas e a pagar um salário para as pessoas. Quem é que recebia o salário? Os proletariados. Eram aqueles empregados, né, que começaram a sair das suas oficinas e trabalhar nas fábricas. Claro que houve um certo atrito, porque
tem uma questão salarial, diferença, condições de trabalho, né? As condições nas fábricas eram terríveis, as mulheres trabalhavam nas fábricas, os filhos também trabalhavam, as crianças trabalhavam nas fábricas. Então, quer dizer, não tinha nenhum respeito às questões das leis trabalhistas, né? Ainda nem tinha leis trabalhistas naquela época. E aí, isso vai ser muito discutido nesse período na Inglaterra, né? Os operários se organizam, né? Em clubes de trabalhadores, depois se tornam sindicatos, reivindicam direitos, né? Quebram as máquinas. Houve um movimento chamado movimento ludista que quebraram as máquinas para que a Inglaterra voltasse àquela ideia antiga do trabalho artesanal, mas não deu certo, né? O governo foi lá e fez a intervenção e aí prendeu os operários revoltosos e continuou o processo da Revolução Industrial. No capítulo 3, né? Capítulo 3, na página 44, o tema é a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa, ela é um espelho até hoje em todas as sociedades. Por quê? Porque tratar de igualdade, né, entre os povos, tratar de liberdade, né, tratar de fraternidade, isso é uma coisa que no mundo contemporâneo é muito legal. A gente aprender a respeitar o outro, a ter liberdade, a ser fraterno. Os ingleses lutaram contra o antigo regime. O que era o antigo regime? A França, tinham 3 estados. O primeiro estado era o clero, representante da igreja. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado, os trabalhadores camponeses. Então, a França ela tinha a sua divisão estamental. Então, cada grupo, né, cada grupinho ali, não saía de uma área para ir para outra. Então, por exemplo, quem nascesse camponês, artesão, tinha que morrer ali. Não tinha mobilidade social. Então, com isso, né, teve uma classe que começou a se destacar e aparecer, que foi a burguesia. Os burgueses eram aqueles que trabalhavam na cidade, né, por isso era chamado de burgueses, tinham negócio, comércio, e começaram a se enriquecer. Com isso, a monarquia viu nessas pessoas um tipo de aliado. Por quê? Porque a monarquia gastava muito dinheiro e os burgueses economizavam. Então, sempre que a monarquia precisava, ela tomava parte de dinheiro, empréstimo, ou aumentava impostos para poder tomar dinheiro da burguesia. Olha, claro que os burgueses não ficaram satisfeitos. O que eles fizeram? Eles mobilizaram toda a França e fizeram uma revolução. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Ela não foi uma revolução dos camponeses, dos pobres, dos assaltantes. Não, ela foi uma revolução dos burgueses. Os burgueses financiaram a revolução, retiraram os reis, fizeram a tomada da Bastilha e assim começaram a administrar a França. Claro que não deu certo, porque eles montaram um sistema chamado diretório. Então não tinha um poder centralizado, tinha um grupo de pessoas, né, que tomavam as decisões. E claro, tinham vários problemas, e aí eles foram obrigados a chamar, um desses problemas eles foram obrigados a chamar um general que se destacava muito no exército francês, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vem ajudar a reorganizar a França, e aí eles fazem um sistema chamado consulado. Napoleão e mais dois cônsules. Bem, ao perceber que havia espaço para dar um golpe e tomar o poder na França, o que Napoleão fez? Ele fez um golpe chamado Golpe 18 de Brumário. Nesse golpe, ele toma o poder e assume totalmente o poder como um grande imperador francês e se autocoroa imperador da França. E aí começa a era napoleônica, né? Ele começa a reorganizar a França e aí ele vai fazer um código napoleônico muito legal que ele começa a escrever as novas leis na França para que a França se torne uma potência, né? Claro que Napoleão vai ter muito problema com outros países, porque ele tenta dominar toda a França, e aí, depois em seguida, nós vamos ver futuramente, né, como é que se deu
esse meio do governo napoleônico e como é que ele chega, né, até o fim, na sua derrota. Mas isso mais para frente nós vamos ver. Então, fiquem atentos, estudem um pouco, façam a leitura com calma, tranquilidade, né? Espero que daqui a alguns dias estejamos juntos, isso vai passar, né? Com certeza dias melhores virão. Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.